Outra coisa importante. Às vezes a pessoa me mandou uma mensagem falando, mas vai falar de política e tal. E falando de política e igreja, foi a primeira coisa, política não é pecado. Política não é pecado. Então, se política não é pecado, nós temos que exercitar e fazer a política. Sim. Política é instrumento. Política é instrumento. Nós entregamos a televisão para o diabo tomou conta. Nós entregamos a política para o diabo tomou conta. Nós começamos a entregar as redes sociais para o diabo está tomando conta. Mas nós despertamos para isso. Só que agora recuperar é mais difícil. Sim. Então, política não é pecado, política é instrumento. Estava comentando isso com sua esposa, dizendo o seguinte, ali nos bastidores. Quando falou de política, eu fiz uma comparação sobre as redes sociais. As redes sociais mudou o nosso dia a dia. As redes sociais facilitam, nós temos acesso às comunicações, às informações. As redes sociais nos aproximam ali das pessoas, fora a gente consegue comunicar de forma muito rápida. Tem pessoas que estão ricas com rede social, tem pessoas que trabalham só por conta das redes sociais. Mas aí nós também vamos levantar que as redes sociais têm afastado os pais dos filhos, as redes sociais têm afastado os esposos das suas esposas, têm acabado com o casamento. Aí a pergunta é, o problema é a rede social? O problema é seu smartphone? O problema é seu tablet? Não. O problema é como eu utilizo isso. Isso. Uhum. É isso. A política é da mesma forma. É como eu vou fazer ela como instrumento. E ela é instrumento de bênção. Ela pode abençoar a vida, ela pode defender o evangelho. Ela pode defender os nossos valores. Ela pode salvar uma geração. Ela pode tirar uma geração condenada a ideologias que nós não acreditamos. Ela pode defender o que é a essência do evangelho. E ela é um instrumento para isso. E tudo que for instrumento para o reino, ele precisa ser utilizado. Dos 26, você é o único evangélico ou tem mais alguém lá? Temos outros. Temos outros vereadores, temos quantidade menor, mas temos outros. Mas proporcionalmente ainda está bem pouco. É bem pouco. Mas eu entendo hoje que não precisa ter muita quantidade, não. Você precisa ter qualidade. É verdade. E adianta ter 10, 15, 20, que na hora do pega para capar não levanta. Você precisa ter qualidade. Então, se tem um, mas tem um que defende, é o que importa. Sim. Então, hoje, na prática, no dia a dia, antes a gente tinha isso, né? Temos 10, temos 12, temos 13, mas às vezes no dia a dia não reflete. Então, o importante é a gente ter qualidade, o importante é a gente ser genuíno, do que às vezes a gente ter quantidade. É assim também na Bíblia, né? Cristo portou com a qualidade daquilo que nós entregamos. Sim. Então, eu avalio dessa forma. Avalio que a gente, se eles são 20, se eles são 15, nós não podemos deixar de ter. Trago uma situação importante, falando de política. Não vai deixar de ter eleição. Não vai deixar de ter vereador na Câmara. Não vai deixar de ter poder legislativo, de ter projeto. A diferença é se a gente vai ter alguém que nos representa ou não. Isso é uma escolha nossa. Essa é a diferença. Ano que vem tem eleição novamente, nós vamos votar novamente. A diferença é essa. E a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente precisa refletir sobre essa questão. Vai bater, não quero política e tal, não quero. Beleza. Mas a gente precisa refletir. Essa que é a grande diferença. Isso. E como que a gente leva isso para aqueles irmãozinhos que já começou a falar, não, pelo amor de Deus, não sei o quê, como que a gente alcança essas pessoas? Eu acho que fazendo um podcast como esse aqui. Esse é um instrumento. Dialogando. A gente não pode ser omisso. Da mesma maneira que a gente não vai deixar de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas que às vezes não acreditam, nós também não podemos deixar de falar dessas situações, e não é só a política, outras situações importantes, para os irmãos também, dos domésticos da fé, como a Bíblia caracteriza. Isso. Né? Então, quem tem essa consciência, quem entende sobre isso, debata, fala, influencia, mostre, pega as informações, debate, mostra as informações, são reais, são ali, né? Os resultados estão aqui. Então, a importância está mostrada, o impacto negativo e as consequências que estão batendo na nossa porta são reais. É isso. A gente precisa debater, precisa discutir, precisa posicionar, precisa ocupar espaço. A nossa geração, a juventude, ela precisa ocupar espaço. Eu estava dizendo esses dias que a gente precisa... o que falta em nós, muitas das vezes, é a ousadia.
de ocupar mesmo, de ser o melhor, de buscar ser o melhor lá na sua faculdade, de buscar ser um dos principais ali, de ser as lideranças aonde você estiver. É isso, Deus chamou para isso, Deus chamou uma geração para isso nesses últimos dias. Tenho muita convicção disso. Alguns anos atrás, ainda criança, escutava: Deus precisa levantar juízes, Deus precisa levantar. Chegou a geração que Deus levantou. Chegou a geração que a geração anterior às vezes orou. E é nós. E a gente precisa ocupar isso. A gente precisa ter isso no nosso coração. A convicção do que Deus tem para nós, a ousadia que Deus nos deu, a convicção da nossa capacidade, né? A convicção da nossa... nos preparar para esses desafios e entender que se cada lugar, cada estrutura social, cada instituição social, cada liderança estiver homens e mulheres tementes a Deus, vai ser diferente, meu amigo. Vai ser diferente. A glória dele vai ser resplandecida, o impacto vai acontecer, as pessoas vão sentir, as pessoas vão perceber a diferença. Então, se em cada lugar, em cada estrutura, tiver um homem ou uma mulher de Deus faz a diferença, então vamos ocupar. Né? Vamos ocupar. Essa é uma estrutura, uma visão que eu tenho. It sounds wonderful.